Bom dia, sétimo. Vamos lá continuar. Aqui a gente já entra, então, na gramática, certo? No assunto dos countable and uncountable nouns. O que é isso, né? Countable, contável. Uncountable, incontável, certo? E nouns são substantivos, então nós iremos aprender sobre substantivos contáveis e não contáveis, ou incontáveis, como prefiram, tá bom? Os countable and uncountable nouns são substantivos que devemos classificar como pluralizáveis. O que é isso? É uma palavra que você pode colocar no plural, certo? Por exemplo, existem palavras que não vão para o plural na nossa língua ou também na língua inglesa. Um exemplo é a palavra lápis. Tanto faz se eu digo que é um lápis ou muitos lápis, sempre é do mesmo jeito. Ou a palavra ônibus, né? Ônibus tanto faz ser um ônibus, dois, três, sempre vai ser ônibus. Então, essas palavras elas não são pluralizáveis, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Vamos classificar como pluralizáveis ou não. Podemos separá-los em colunas, obedecendo aos seguintes critérios. Então, como é que a gente vai fazer para separá-los? Countable, contáveis pelas unidades. Quantidade, você pode contar com facilidade. Por exemplo, os nossos dedos, em inglês, são fingers. Você pode contar os dedos com facilidade, né? Você tem, ó, eu estou desse lado, one finger, um dedo. Two fingers, dois dedos. Three fingers, três dedos e por aí vai, certo? Agora, tem coisas que você não conta com tanta facilidade. Por exemplo, eu posso contar com facilidade grãos de arroz. Eu posso contar com facilidade o açúcar. Não dá, né? Então, existe outra forma de você contá-lo, certo? Então, as coisas que são contáveis com facilidade, você vai usar many. As que não são contáveis de maneira tão fácil, você vai usar o much, certo? Vamos ver alguns exemplos aqui no livro. Então, você tem aqui na coluna dos countable, coisas que se pode contar facilmente, né? Começando então com pessoas, você tem aqui friends, amigos. 1, 2, 3, 4 friends. 4 amigos, você conta com muita facilidade. Apples. Aqui até que dá para contar. É uma quantidade boa, mas se você quiser, você pode sair contando. Ainda dá para dizer que é countable, que é contável. Depois você tem kisses, beijos, né? Você pode contar uma quantidade de beijos. Sandwiches. Você pode contar a quantidade de sanduíches. Pens, canetas. Oranges, laranjas. Aqui você pode contar. Aqui tem um detalhe interessante. Ó. Você tem aqui na coluna dos countable, dollars. Trazendo para a nossa realidade, você teria os reais, né? O nosso dinheiro. Vamos ver aqui em comparação com a coluna uncountable, não contável. Estão vendo aqui? Money. Money está aparecendo como não contável. Dinheiro não contável, como é isso, tio? Vai entender, né? São coisas do inglês. Então, quando você fala em dollars ou então em reais, a moeda, né, você pode contá-la separadamente. Então, $1, $2, $3, $4, certo? Você está contando o dólar de um por um, como você poderia contar os reais de um por um. Agora, quando você fala de dinheiro no geral, aí você não pode contar, certo? Eles não veem dessa maneira. Até a gente mesmo, se você for falar dinheiro, você não diz um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros, né? Normalmente você não vê ninguém falar dessa forma, tá? Então, por exemplo, se você quer perguntar quanto é o preço de uma coisa, quanto custa uma coisa, você vai perguntar com how much. How much is it? Né? Quanto é? O much, o muito. Qual é o muito aí que custa isso? Quanto é, né? Para preço. Então, vamos continuar aqui, ó. Além do money, que não conta, né? How much money, quanto dinheiro. Sugar, o açúcar, né? Que eu já tinha até citado. Ó. Você não conta o açúcar, os grãozinhos do açúcar, né? Então, você não pode perguntar how many sugar, quantos açúcar. Você pergunta quanto açúcar. Então, você vai perguntar com how much, certo? Depois você tem aqui, ó, coffee.
Aqui ele está falando do café em geral, né? O líquido café. A xícara de café é possível contar, mas aí ele não estaria falando como coffee, estaria falando como cup, que é a xícara, tá? Depois você tem aqui, ó, oil, o óleo, né? Você também não conta, né? Líquido, você não vai contar, né? Você pode contar o continente dele aqui, aonde ele está contido, né? Bread, outra coisa estranha aqui, talvez para nós, é que eles não contam pão. Talvez porque eles pensem no pão assim por quilo, por grama, né? Eles não dizem um pão, dois pães, né? One bread, two breads, não tem isso, certo? Bread é bread, né? Pão, pães, e aí você vai usar como não contável. Love, o sentimento, não é quantificável, né? Um amor, dois amor, não dá para contar assim. Chocolate. Aqui também é o mesmo caso de você falar dos líquidos, tá? Porque você não vai contar o chocolate para eles, né? Ele conta barra de chocolate, um bombom de chocolate, dessa forma. Você pode transformar em unidades. Mas se for só chocolate, não conta, certo? Não conta com many, que é de muitas. Você vai contar como uma grande quantidade, como uma coisa inteira que não dá para contar, né? Então, chocolate eles consideram não contável. Ok, então por hora é isso. Goodbye. See you.